Fala, Samurai, beleza? Chegou a hora então da gente facilitar aqui o processo de configuração da nossa aplicação, ok? Se a gente vier na pasta aqui config, a gente tem aqui o secret, que é a chave de autenticação aqui, que a gente precisa criar uma chave única. A gente tem aqui o nosso database, que tem várias senhas. A gente tem aqui o e-mail, que a gente tem as coisas do MailTrap, pode ser inclusive de outro sistema de e-mail. A gente tem o Multer, não tem nada, e a gente tem o Redis, ok? Essa não é uma forma muito prática de organizar as configurações, porque a hora que você migrar de servidor, ou então tirar da sua máquina de desenvolvimento e for para uma máquina na internet, não faz sentido nenhum você substituir, por exemplo, esses arquivos, ok? Então seria interessante a gente migrar essas configurações aqui para um outro local que faça, que seja mais flexível, beleza? Dentro do Unix, eu estou aqui no caso no Linux, no Windows também tem isso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com variáveis de ambiente. Ok? Se a gente colocar aqui, por exemplo, env no meu terminal, não sei se você utiliza Linux, mas enfim, se você não utiliza não vai funcionar. A gente tem, por exemplo, aqui a variável user, que no caso aqui é Felipe Fontoura, a gente tem a variável term, a gente tem várias variáveis aqui, ok? Então a gente vai se aproveitar desse conceito aqui, porque lá no nosso servidor de produção vão possibilitar incluir várias variáveis também, ou seja, a gente vai pegar essas variáveis aqui, os valores dessas variáveis e embutir dentro aqui do nosso programa, beleza? Só que eu confesso que é muito trabalhoso configurar essas variáveis aqui num terminal, principalmente por conta que tem pessoas que usam Windows, outras usam Mac, outras Linux, beleza? Por isso a gente vai utilizar aqui um carinha muito legal chamado .env, ou seja, ele vai possibilitar a gente ter um arquivo desse, por exemplo, o .env, que você vai guardando suas variáveis de ambiente e depois você vai utilizando essas variáveis ao longo do seu programa. Aqui eu já deixei várias variáveis aqui incluídas, ok? No caso, o node-env, port, AppSecret, as coisas do database, do Redis, as coisas do MailTrap e algumas outras coisas aqui. Beleza? Então, por isso, a gente vai aproveitar desse conceito e a gente vai utilizar o .env. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, e aliás, já até coloquei anexo aqui no código, é criar um arquivo, porque eu estou mandando um exemplo, o .env, beleza? Então, você precisa copiar esse .env e criar um arquivo só com o .env. Então, a gente tem aqui o .env example e você precisa copiar um outro, beleza? E esse outro arquivo aqui ele vai se chamar somente .env. Eu estou com as minhas configurações aqui e depois você acerta as suas configurações, como por exemplo o usuário do banco de dados, o Redis, o seu MailTrap e assim sucessivamente, ok? Ajuste também o seu secret. Então chegou a hora da gente configurar aqui os nossos arquivos de configuração. Então a gente vai colocar aqui yarn add.env, a gente vai fazer a instalação do .env, ele vai terminar aqui, beleza? Então o .env vai ficar olhando para esse arquivo aqui, ó, o .env, ou então para alguma variável de ambiente que estiver instalada aí no seu computador, beleza? Mas no caso aqui, para efeitos de desenvolvimento, a gente vai utilizar o .env. Então agora a gente precisa, dentro dos lugares que a gente precisa recuperar essas informações, chamar um import, beleza? Que seria o import .env.config. Quando a gente chama o .env.config, ele vai recuperar as variáveis de ambiente do .env ou então do seu próprio computador e ele vai permitir utilizar depois. Então a gente vai também adicionar dentro do queue, ok? Ou seja, todos os lugares que a gente starta uma aplicação e dos lugares que a gente usa, como por exemplo aqui também no database, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo database. Então, você inclui aqui o import.env.config e tudo que for configuração, você vai chamar dessa forma. No caso aqui, ó, process.env. O nome da sua configuração. Que no caso aqui precisa ser em maiúsculo, porque lá tem em maiúsculo db host. Simples, né? Então, aqui o db host significa localhost. Então, isso aqui vai permitir a gente fazer para os outros aqui. No caso seria db user, ok? Aqui a gente vai fazer, já vou colocar os dois iguais e aqui eu vou fazer db pass de password e o db
name de database. Opa, db name. Ok? Então isso daqui já permite fazer a nossa conexão certinha com o próprio banco de dados. Se eu voltar aqui e executar Missônia, eu vou fazer aqui uma listagem de usuários e aqui ele está recuperando as informações do banco de dados. Então eu logo concluo que ele está conseguindo conectar. Na verdade, senão ele daria erro de conexão. Agora, a próxima configuração que a gente precisa fazer, no caso aqui em cima do Redis, e aqui, como o Redis já está utilizando a nossa estrutura mais moderna, e a gente chamou dentro do app o .env-config, é só a gente utilizar então aqui o Redis host. Então a gente vai colocar aqui. Isso significa que a gente não precisa fazer esse import aqui, beleza? Mas vamos testar. Process env.redis host. E aqui é o Redis port. Ok? Vamos voltar aqui. Beleza? E a gente vai agora testar fazendo o mesmo processo. Não precisa testar todos, tá bom? Mas a gente está testando esses iniciais aqui. Dei um create e ele não reclamou, beleza? Então significa que ele está conseguindo fazer a conexão com o Redis. Inclusive, movendo para cá, ele acabou de mandar um e-mail aqui, beleza? Com o mesmo conteúdo, tá bom? Então, o Redis está configurado. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para o auth. Então a gente vai... e de novo, somente o database.js que está nessa estrutura antiga precisou fazer o import. Todos que estão na estrutura nova não precisa porque está passando pelo sucrase. Ok? Que na verdade está sendo também carregado aqui dentro do app. Ok? O import.env-config. Aqui para o auth a gente tem o app secret. Então a gente vai colocar aqui o process.env.appSecret, ok? Aqui eu não vou testar porque eu já ganhei um pouco mais de confiança. A gente tem database, a gente tem o e-mail. Então a gente vai... deixa eu fechar um pouco dos arquivos aqui. A gente então tem aqui o process env.mailhost. A gente vai ter aqui o mail port, beleza? A gente tem aqui o mail user. Mail user. E a gente tem aqui o mail pass. Se você reparar, eles estão vazios aqui, né? Então a gente precisa voltar aqui no... Eu não fiz adequadamente, então eu vou voltar aqui e pegar as configurações dele, que no caso aqui, isso aqui e password, que seria isso aqui, beleza? Que mais? A porta, então eu vou aqui no server, beleza? Na verdade já está até configurado aqui no meu, que é o process env-port, provavelmente o seu está com 3000, vou deixar process env-port aqui, beleza? E que mais? E essas são as configurações que a gente precisa desenvolver. Ainda é legal a gente fazer uma configuração, nesse caso aqui, principalmente da fila de execução, que no caso aqui é a queue, que é fazer o seguinte: no Node não é legal a gente ficar soltando um console error. Beleza? Porque isso daqui a gente não consegue recuperar dentro do servidor. Então a gente pode colocar aqui, ó, process env.node-env. Desculpa, aqui é igual. Então se você tiver no ambiente de desenvolvimento, você emite console. Beleza? Senão você não vai emitir. E depois a gente vai ver como é que a gente consegue recuperar essas informações aqui de erro e gravar e informar o usuário a respeito, beleza? Então tudo que você quiser, por exemplo, printar de erro como importante, mas para o evento de desenvolvimento, você vai colocar um if protegendo ele, beleza? Porque senão lá na hora do deploy você vai ter alguns
probleminhas. No geral é isso, então eu estou enviando para você aqui esse .env example, beleza? Com algumas sugestões aqui para você trabalhar. E daí nas configurações aqui, nos configs da vida, você vai ajustando tudo que você precisa com os seus valores, beleza? No caso aqui o meu, por exemplo, o usuário do banco de dados é o Postgres, o seu pode ser o seu nome, por exemplo. Não sei como é que está aí na sua aplicação, beleza? Então é isso, com aqui o .env configurado, a gente vai partir para a próxima aula. Valeu!